Pessoal, vamos lá. Hoje é dia 17 de julho, às 11 horas e 46 minutos. A minha vinda aqui, primeiro, nós vamos dividir aqui em dois assuntos, primeiramente. Vou tentar ser breve. Se ficar comprido, o Daniel vai... Essa divisão em dois assuntos permite ele fracionar e soltar em dois vídeos. Vamos lá. Tem rodado muito um áudio dizendo que agora, né, o Ali está certo, que agora é de vez. Vejam bem, a opinião sobre o Ali, de que o Ali é uma ação firme, eu tenho eu entrei em 2014, eu tinha uma opinião desde 2014, né, mas essa opinião vem cada vez mais forte, principalmente depois de 2017, né, que nós tivemos o êxito na segunda instância. Nós tivemos os recursos do Estado, em primeira análise, recursos bastante defeituosos, no sentido de serem fracos, né? Ficar tentando movimentar direito local no STF, no STJ. Então, a nossa confiança sobre essa ação do Ali, ela continua a mesma praticamente desde 2014. E sintetizando, eu acredito que o Ali vai ser pago, né, a muito custo, depois de muito custo temporal e depois de muito custo intelectual, custo físico também, porque às vezes nós nos pegamos aqui estudando durante sábado, domingo, julho, nós estamos em julho trabalhando normalmente, né? Então, eu novamente venho pedir para que os senhores e as senhoras considerem o que eu falar ou que algum integrante do meu escritório fala. O que nós tivemos nesse evento recente aí, que permitiu com que uma pessoa fosse na internet e falasse agora é certo, né? Foi mais ou menos nisso, né, Daniel? Agora tem que ver com o negro e tal. É uma questão muito comum nos processos, quando o Estado perde aqui no Estado de São Paulo, quando a Fazenda perde aqui no Estado de São Paulo, ela encaminha recursos para o STF e para o STJ. Ela desenhou um processo que não existe, ela colocou lá uma situação fática, uma situação processual que não existe nos autos, e ela desenhou um cenário, então, vamos dizer assim, fictício, né, e encaminhou esses recursos ao direito público do Estado aqui de São Paulo, a seção, a presidência do direito público. O desembargador que lá está, ele não está próximo do processo, ele só examina recursos, ele só examina a admissão ou não de recursos que devem ir para o tribunal, seja para o STJ, seja para o STF. E tem um juízo de readequação para evitar muitos processos no STJ e no STF. Então, quando, por exemplo, o recurso tem uma chance de dar certo, né? O que o julgador faz? Ele encaminha novamente para quem julgou o processo, para as pessoas que realmente conhecem o processo, que são julgadores desde o início, que é a 13ª Câmara, para olhar, olha, veja aí se não tem alguma dessas circunstâncias narradas pelo Estado, porque se tiver, o Estado pode ter razão, né? Então foi isso que aconteceu. Foi um retorno dos autos para a origem da 13ª Câmara de Direito Público, né, para que lá fosse readequado ou não o que eles haviam decidido até então, tá? Mas, com todo respeito, o que o Estado fez? O Estado criou um processo que não existe, uma situação totalmente pífia, né, e inventada, e encaminhou isso para um julgador que não tem a vivência no processo, que ele pegou pela primeira vez aquele processo e talvez conferiu um crédito maior, né, do que nós esperávamos. Por quê? Porque o Estado sabe fazer esse jogo de má-fé processual. O Estado sabe muito bem fazer isso, né? E aí o processo voltou, então, para os julgadores que estes sim, né, têm a vivência no processo, já julgaram, rejulgaram, julgaram rescisória, julgaram embargos, julgaram agravo. E eles falaram, não tem necessidade de readequação, justamente por isso, porque o que está narrado no recurso especial e no recurso extraordinário não reflete a realidade do processo, tá? Então, a história que foi contada pelo Estado no recurso especial, no recurso extraordinário,
não é compatível com a realidade do processo. E aí, o que acontece? O processo deve voltar, então, para a seção de direito público, e a seção de direito público vai tomar a providência que ela entender, né, é livre do convencimento. Mas o que é importante é que o mérito continua mais reassentado ainda, né? Então, o Estado, esse recurso do Estado, eu acredito que não deve subir. Se subir, vai subir, quando a gente fala que subir com defeitos aparentes, que não devem sequer serem julgados, tanto no âmbito do STJ quanto no âmbito do STF. Porque, trocando de uma maneira mais didática, é como se eu estivesse vendo uma grama verde e falar que a grama é branca. Tá? Não tem como mudar uma verdade que é aparente para todos, né? É lógico que precisa de conhecimento jurídico para ver isso, mas a questão que o Estado propõe lá é tão gritante, é tão distanciada da realidade processual, que mesmo assim, um policial que não tem o dia a dia, não tem vivência no direito, se ele lesse o recurso do Estado, ele ia olhar e falar assim, opa, isso aqui não tem nada a ver. Tá? Então é só isso. O processo continua. Vou fazer 2 vídeos. O processo continua caminhando, né, da forma que a gente esperava. Não existe milagres. O próximo vídeo vai ser nesse sentido, né? Nós estamos diante da maior ação judicial que o Estado de São Paulo pode ter enfrentado em toda a sua história. Eu tenho a honra de encabeçar isso. E falo que não é fácil no sentido intelectual, não é fácil, né, Renan? No sentido físico, desgasta bastante, cansa bastante, irrita bastante, porque muito do que está acontecendo em total desrespeito com o servidor público, com a advocacia, até mesmo com o judiciário, a gente vê algumas vezes, né, porque os procuradores mentem descaradamente no processo, e até a gente tornar a verdade novamente aparente, isso custa muito trabalho, muita paciência e às vezes muito humor, né? Então é isso, vocês podem aguardar. Eu diria que a gente está mais próximo da linha de chegada. E no próximo vídeo agora eu vou falar a respeito do processo em si, e aí vocês vão entender por que eu tenho essa confiança, por que eu acredito, por que eu tenho certeza de que basta a gente seguir as regras do processo, a gente vai chegar lá, e eu vou fazer de tudo para que a gente chegue em breve, tá? Que o Estado de São Paulo entenda ainda esse ano, seja em agosto, setembro, outubro, né, que o policial possa começar a sentir os efeitos da ação, tá bom? Eu vou para outro vídeo agora e vocês vão entender melhor naquilo que tem que ser acreditado e que não precisa pressa, nós não estamos aqui fornecendo algo rápido, não é assim, não tem como ser assim, tá? E tudo que está acontecendo é normal, tá bom?